Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Mais um vídeo aqui para a gente traçar a nossa melhor estratégia nessa reta final para o concurso do TJ São Paulo, para os dois concursos, né, do TJ São Paulo. Então hoje a gente vai falar sobre atualidades e estatuto da pessoa com deficiência, que é o que está juntinho ali no seu edital, né, que vai vir naquele bloco de questões. Com relação ao título, né, vai vir escrito atualidades e estatuto da pessoa com deficiência. Então já vamos aqui para a tela para a gente fazer uma análise de tudo que já caiu e a partir daí traçar o nosso plano de ação. Vamos embora então aqui para a tela. Ano 2014, pessoal, naquela época caíram 4 questões de atualidades e não tinha nada que era cobrado com relação ao estatuto da pessoa com deficiência. Naquela época, das 4 questões, veio uma questãozinha falando alguma questão sobre atualidades relativa à América do Sul, né? Uma questão sobre o Oriente Médio, na maioria das vezes sobre a questão do Estado Islâmico e aqueles grupos terroristas. Uma questão sobre órgãos internacionais, aqui você pode entender que estava perguntando sobre a ONU, enfim, alguns órgãos internacionais, FMI, alguma coisa assim, porque costuma cair isso em prova também. E também uma questão aí interna do Brasil, uma questão de atualidades com relação à área da saúde, tá? Que foi o que caiu aí nessa prova. Depois disso, pessoal, 2015, 4 questões ainda, era o mesmo esquema, uma questãozinha da América do Sul, uma questãozinha relatando acontecimentos internacionais, ou seja, não necessariamente com órgãos internacionais, mas algum acontecimento de âmbito internacional, e 2 questões aí internas de atualidades do Brasil, uma sobre política e a outra questão que tratava de economia, tá? Então, foi assim que veio no ano de 2015. Já no ano de 2017 foi quando veio inserido Estatuto da Pessoa com Deficiência, na verdade, legislação sobre pessoa da deficiência, né? Com deficiência, desculpe, em geral. E aí aconteceu o seguinte, pessoal. Veio o estatuto, alguns artigos e uma resolução do CNJ, tá? Que não é mais cobrada também. E aí aumentou de 4 para 6 questões de atualidades. Porque na verdade, né, estava junto, atualidades e estatuto. Então, continuou caindo 4 de atualidades e aí veio 2 perguntas sobre legislação da pessoa com deficiência. Uma questão sobre a América do Sul novamente, 2 questões sobre acontecimentos internacionais, uma questão interna do Brasil falando sobre trabalho, desemprego, enfim, essas coisas. Na verdade, essa questão aí que veio perguntando sobre trabalho era com relação aos servidores públicos, tá? Era alguma mudança que estava sendo ali debatida, né? Para ter alguma reforma, enfim, acho que foi essa questão aí, salvo engano, tá? Uma questão aí sobre o estatuto da pessoa com deficiência e uma questão da resolução do CNJ. Já em 2018, pessoal, o edital não mudou, porém não veio nenhuma questão perguntando de legislação da pessoa com deficiência. Veio no edital, mas não caiu nenhuma questão em prova. Isso daí eu acho que não vai mais acontecer, tá? Aconteceu esse ano, mas acho que não acontece mais. Em comparativo, o que aconteceu? Uma questão do Oriente Médio, uma questão sobre órgãos internacionais mais uma vez, e aí vieram 4 questões sobre atualidades internas do Brasil. Então as 6 questões foram de atualidades, sendo 2 questões sobre política, uma sobre saúde e uma sobre segurança, pessoal. A partir de 2017, muitas questões, aumentou as questões sobre atualidades internas aqui do Brasil, principalmente no que diz respeito a política, saúde e economia, tá? Principalmente política. Então, assim, toma cuidado porque essa é a parte principal, mas vamos ver a última prova como é que foi, 2021, 6 questõezinhas. O que aconteceu de diferente, pessoal? A resolução do CNJ não é mais cobrada agora, tá? Então é só o estatuto da pessoa com deficiência. Então das 6 questões, vieram 2 questões do estatuto e as outras 4 de atualidades, que é o que eu acho que vai acontecer dessa vez. Uma questão foi de Oriente Médio, uma questão sobre acontecimentos internacionais, 2 questões sobre internas do Brasil sobre meio ambiente, tá? Que também é muito importante, e 2 questões sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Então agora a gente vai tentar traçar um plano de ação daquilo que é mais importante. Então não só
a gente viu aí do que costuma ser mais cobrado, né? Fatos, acontecimentos internos do Brasil, América do Sul, mundo, né? Então eu tentei separar e destacar alguns detalhes para você. Então, antes de mais nada, pessoal, só lembrando para você que tem simuladão aqui na descrição do vídeo, tá? Link aí com questões inéditas de informática também, tá? E também, é claro, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem questões inéditas aqui. Acredito que mantenha 4 questões de atualidades e 2 do Estatuto, mas corre o risco de ser cobrado 5 questões de atualidades e 1 do Estatuto, tá? Então, fica ligado aí, porque isso aí pode acontecer. Link na descrição do vídeo com esse simuladão aí, que é igualzinho à prova, tá? Você não vai se arrepender desse simuladão. E também tem tudo completo sobre normas da corregedoria, pessoal. Tem, inclusive, se você quiser só a apostila de questões para treinar nessa reta final, dá para comprar separado. Então veja o link da descrição do vídeo também. Então, o que a gente vai estudar, pessoal? Ó, sendo bem claro aqui para você, não dá para deixar de fora nada aqui, né? A gente precisa acertar, são questões difíceis, de atualidades, é muito diverso tudo que pode cair. Então a gente não pode dar bobeira, vou aqui falar na lata que o que você precisa revisar, tudo isso que eu vou falar é obrigatório, tá? Não é obrigatório gabaritar atualidades, tá? Porque é muito difícil que alguém consiga gabaritar atualidades, muito difícil. Mas você precisa tentar ir o melhor possível. E como que você vai conseguir? Desse jeito que eu vou te mostrar agora. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você precisa saber todos os artigos, tá? Tudo que está no seu edital você precisa saber porque é pouco. 1 ao 13, 34 a 38, 18 artigos no total. Isso daí é obrigatório. Com relação a fatos, notícias sobre interno aqui do Brasil, principalmente política, número 1, disparado, você precisa saber. Economia, precisa saber. Saúde, meio ambiente e segurança. No geral é isso, tá? E quais assuntos são os mais importantes, principalmente com os dois primeiros aí, política e economia? Tudo que teve notícias sobre inflação, juros, Banco Central, PIB, reforma tributária. Então tudo isso daí é muito importante e vai ter questão disso na sua prova. Acontecimentos internacionais, pessoal, procure acontecimentos internacionais, principalmente desses países que estão aí, Estados Unidos, França, Reino Unido, e aí por causa da guerra, Rússia e Ucrânia e também China, tá? São os países mais importantes. França porque teve uma reforma lá recente, Estados Unidos porque sempre tá à tona, Reino Unido também, principalmente por causa aí do Rei Charles que tomou posse, tudo bem que é recente isso, mas pode ter uma questão que tratava de alguma outra notícia de alguns meses atrás. Rússia e Ucrânia com certeza, e China também, porque é sempre importante. América do Sul, pessoal, todos e quaisquer fatos políticos que aconteceram na América do Sul nos últimos meses são os mais importantes, tá? Fatos políticos. Oriente Médio também, tudo que teve aí nos últimos meses em relação a grupos terroristas, doenças, tá? Principalmente na África nesse caso, ou refugiados também, seja na África ou no Oriente Médio, tá? Então procure notícias nesse sentido aí nos últimos meses, porque costumam muito cair em prova. E aí, pessoal, um asterisco aí no final, apostas minhas. Bom, assunto Covid-19 continua à tona, então você precisa saber, tá? Covid-19 em relação ao Brasil, ao mundo, à América do Sul, não importa. Tudo sobre Covid-19, vacina, você precisa saber. E também o que anda se falando muito agora, inteligência artificial, ChatGPT e outras inteligências artificiais também. São as partes mais importantes para você. Então aposto as minhas aqui para você pesquisar, você precisa pesquisar isso para não perder tempo, tá certo? Então é isso, se você gostou aí já dê um joinha aqui embaixo, se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Porque isso vai fazer diferença agora para você nessa reta final. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.